Imagina que você se muda pra paz do interior para dar mais qualidade de vida pra família. O problema é que você tem a ideia genial de comprar uma casa de frente pra uma rodovia, o que se torna uma péssima notícia pro gatinho da família, que vira paçoca ao ser atropelado por um caminhão. No entanto, aquele vizinho gente boa te leva até um cemitério indígena, onde vocês enterram o gato. Algumas horas se passam e, pra sua surpresa, o danadinho ressuscita. Porém, ele não é mais aquele lindo felino dócil que você conhecia, já que agora parece que ele voltou com o capeta dentro do corpo. O que você faria nessa situação? Essa é a história de Cemitério Maldito, filme lançado em 1989 e que é conhecido por ser uma das melhores adaptações das obras de Stephen King. No vídeo de hoje eu resumo o filme e mostro o que os personagens poderiam ter feito para derrotar as entidades que vivem nessa cidade encapetada. A propósito, eu já tive o prazer de derrotar outra versão de Cemitério Maldito, só que nesse caso a que foi lançada em 2019. Por outro lado, eu tive o desprazer de derrotar Cemitério Maldito, A Origem, ou Prelúdio Sem Vergonha, que foi lançado em 2023. Esses dois vídeos podem ser assistidos nesse card que acabou de aparecer no canto superior da tela. Agora, atropela esse botão da inscrição e joga aquele boneco velho no like. Vocês vão entender a piada daqui a pouco. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia quando conhecemos o cemitério de animais na pequena cidade de Ludlow, ao mesmo tempo que ouvimos um coral de crianças medonhas cantando de fundo. Quem tá se mudando para a região é a família Creed, formada pelo pai e médico chamado Louis, a mãe Rachel, os filhos Gabe e Ellie, o gatinho chamado Church e o Adonis. Enfim, Ellie é a pessoa mais pela-saco da família, já que a garota consegue chorar mais do que aquele moleque mimado do Kyle. Please, Daddy, I'm scared. Cala a boca! Como ela tá sendo o centro das atenções, os pais não percebem que o caçula Gabe tá prestes a aumentar o lucro da funerária local à medida que ele corre pra rodovia. Antes que um caminhão possa dar o strike, ele é salvo pelo vizinho chamado Judd. O vovô dá algumas dicas pra família se acomodar, dizendo que talvez seja melhor que Louis leve o gato pra ser castrado. O quê? Segundo Judd, isso vai deixar o gato mais manso e, portanto, menos provável que ele vire um patê na estrada. A gente também conhece Missy, a faxineira recém-contratada pela família Creed. A mulher chega com os dois pés no peito de Rachel, dizendo que ela é muito sortuda de ter casado com um médico numa conversa pra lá de esquisita. Vai dando as voltas pra ver se você encontra alguma coisa sua desaforada. Vai mal fazer? Dane-se, porque o Judd leva a galera pra dar um rolê na floresta perto da casa. Eles seguem uma linda trilha de pedrinhas que dá acesso a um cemitério de animais, onde Judd explica que enterrou o cachorro dele nos anos 20. É aí que Louis vê que existe uma muralha formada por troncos e galhos que tá bloqueando uma trilha pra dentro do mato. É então que chega o grande dia de arrancar os tomates de Church, o que deixa ela em choque com a possibilidade do gatinho ir de base devido aos efeitos da anestesia. Ela pergunta se o pet vai ficar bem, porém Louis, sendo médico cético, sempre pensa no 1% de chance da parada dar completamente errada. Mesmo assim, Rachel praticamente obriga o cara a mentir e dizer que vai ficar de boa, o que deixa o médico todo bravinho. Antes de ir pra cidade, ele dá de cara com Missy, que fala que tá com dor de estômago há um bom tempo. Louis se propõe a examinar a faxineira, no entanto ela não tá muito afim. Se vocês acham que a cidade pequena é sossego completo, pode tirar o presunto da cova, já que o consultório de Louis recebe um cara atropelado por um caminhão. O nome do cabeça fora do prazo de validade é Pascal, e mesmo a situação dele sendo irreversível, Louis ainda assim tenta salvá-lo. Infelizmente, o cara segue a luz no fim do túnel, e quando o médico vai declarar o óbito, Pascal ressuscita e fala o nome de Louis, mesmo sem ter conhecido o cara anteriormente. Pascal manda a braba e diz que o solo do coração de um homem é mais duro, e também fala que vai aparecer mais tarde pro médico. Dito e feito, porque na mesma noite, Louis se vê cara a cara com a alma de Pascal, que fala pra ele o seguir. É aí que o médico levanta e diz que não tá gostando muito daquele sonho, porém o catiço apenas olha e responde que ele não está sonhando. Louis segue o shortinho cavado até o cemitério de animais, onde Pascal agradece por ele ter tentado salvar sua vida. O espírito então aponta para a muralha de troncos, dizendo que o médico não deve cruzar a passagem, já que do outro lado o solo é podre. Quando o médico acorda, ele realmente repara que tá precisando de um banho, já que os pés estão parecendo os de um hobbit pulando o breve.
colégio, o que comprova que Louis não estava sonhando quando seguiu Pascal. É então que chega a véspera do feriado de Ação de Graças, sendo que Rachel e as crianças vão passar o final de semana na casa dos pais dela. Porém, Louis não vai, já que ele e o sogro não se dão muito bem. Prontinho pra ter um pouco de paz e sossego, Louis percebe que a vida sempre consegue te ferrar no final das contas, já que Judge o chama pra mostrar que o gato da família virou marmita depois de ter sido atropelado. Nessas horas eu me pergunto, custava ter deixado o gato preso dentro de casa? É verdade. Dane-se, porque Louis fica na bad e fala pro vizinho que Ellie ainda é muito nova pra lidar com a morte. Isso dá uma ideia pro vovô, que sugere que eles enterrem o gato do outro lado da barreira. Cara, Louis sabia que não devia atravessar a parada de acordo com o encosto, correto? Outra coisa, se Ellie é leite com pera e não consegue lidar com a realidade, bastava que Louis tivesse falado que o gato tinha fugido de casa. Dane-se, porque o destino tenta ajudar o cara, o derrubando da barreira. Mesmo assim, o médico é teimoso e continua seguindo em frente. Os dois então chegam no cemitério indígena sinistro, onde o solo é mais duro do que a minha conta bancária no final do mês. Judge então diz que tem uma coisa muito mais importante pra fazer: fumar um cigarrinho, enquanto ele assiste Louis enterrando o gato. Não trabalho, mas não. O problema é que no dia seguinte Louis dá de cara com o gato, que aparenta tá muito vivo. Ele examina o bicho e sente que ele tá mais fedido do que o macho que vai na academia depois do trabalho e não reaplica o desodorante. Church então dá uma arranhada na cara de Louis, mostrando que de alguma forma ele voltou mais agressivo. Mas também tu quer o quê? O médico tá segurando o bicho pela garganta. Enfim, Louis vai trocar uma ideia com Judge, que explica que quando era jovem o cachorro dele bateu as bolas. O cara então decidiu enterrar o doguinho no mesmo cemitério. No entanto, ele também voltou diferente, mais agressivo, e desde aquele momento nunca mais voltou a ser o cachorro que Judge conhecia. Ótimo, se você já viu o demônio incorporando no seu cachorro, por que raios você vai cometer o mesmo erro de novo? Esse é o tal do mula. Dane-se, porque o Judge ainda fala que o solo do coração do homem é mais duro, exatamente as mesmas palavras que Pascal tinha dito no hospital quando avisou o médico pra ele não fazer cagada. Isso assusta Louis por uns 3 segundos, porque depois ele esquece dessa parada. Dane-se, porque no final do dia, tudo que Louis quer é um banho de espuma na banheira. A diferença hoje é que ele vai ter que dividir o espaço com o mestre Splinter, que Church gentilmente joga na água. Ai, que nojo! É então que a família de Louis volta pra Ludlow e Ellie pergunta se o gato tá bem. Ela diz pro pai que teve um pesadelo, onde viu que o gato tinha sido atropelado e Louis então decidir enterrá-lo no cemitério de animais. Enquanto a família se abraça na frente da lareira, a gente vê Missy subindo numa mesa pra brincar de pular a corda com a cabeça. A faxineira então deixa um bilhete dizendo que sabe que tá com câncer e que não pode mais viver com a dor que a doença causa. Rapaz, ela realmente tá precisando de um caderno de caligrafia. A família Creed vai no enterro da mulher, que tá sendo conduzido por um padre bastante familiar, já que o ator é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Stephen King, o autor do livro. Ellie decide perguntar pro pai se Missy foi pro céu, colocando o cara numa saia justa. Mesmo assim, a fé de Louis mudou depois que ele testemunhou a ressurreição de Church e diz acreditar que a alma das pessoas segue em frente. Isso de certa forma toca o coração de Rachel, que decide revelar um trauma do passado dela. A mulher diz que tinha uma irmã mais velha que sofria de meningite espinhal, uma doença que torce os ossos da pessoa como se fosse um pano de chão molhado. Rachel ainda era obrigada a alimentar a irmã quando os pais saíam de casa, que eles por algum motivo gostavam muito de fazer. Certo dia a condição da irmã piorou e ela acabou indo de base depois de ter uma convulsão. Na ocasião, Rachel saiu correndo, porém ela não estava triste e sim feliz por não precisar mais cuidar da catiça. Desde então a mulher se sente culpada, mesmo que Louis tente convencê-la de que os pais é que foram os responsáveis por ter deixado as filhas sozinhas em casa. Eu sinceramente acho que essa criação baqueada acabou sendo herdada tanto por Rachel quanto por Louis, já que, mano, o médico tá ensinando o Gage a empinar a pipa, só que o que não faz sentido é que ele é dono de uma propriedade do tamanho do Beto Carreiro World, ou seja, ele poderia ter escolhido qualquer lugar pra brincar com o filho que não fosse a 10 metros de uma rodovia onde passa uma cacetada de caminhão de carga pesada. Eu digo isso porque Louis simplesmente deixa o moleque sair andando atrás da pipa enquanto ele fica ali trocando uma ideia com Rachel, o que nenhum pai com o mínimo de cuidado faria. Infelizmente, Gage vai pro meio da pista, fazendo Louis parecer uma jamanta correndo atrás. Eu não estou suportando mais.
Cara, nessa hora o médico deveria ter gritado com o moleque ou feito algum som que pudesse atrair a atenção dele pra dar tempo suficiente pra pegá-lo, mas não, ele nem pede pra Gage parar de andar e sai correndo atrás do moleque, o que dá direito a uma bela lambida na terra à medida que Louis toma o rola. Infelizmente Gage acaba servindo de pino de boliche ao ser atropelado pelo Bino. No funeral o bicho pega, já que o sogro de Louis acusa o genro de ser um pai horrível. Olha só, o sujo falando do mal lavado. Mais tarde Judd se liga na ideia que pode estar passando pela cabeça do médico e diz que não importa o que aconteça, ele não deve enterrar a Gage no cemitério indígena. Louis acredita que despertou as forças do mal ali presentes ao mostrar o ritual pro médico, as mesmas forças que causaram a morte de Gage com o propósito de fazer Louis enterrar o filho lá. Judd também conta a Louis a história de um morador local chamado Bill Baterman, que enterrou seu filho Timmy no cemitério depois que ele foi abatido no final da Segunda Guerra Mundial. Timmy voltou como uma entidade malévola, aterrorizando todos os habitantes da cidade. Foi então que um grupo de homens, incluindo Judd, tentou destruir Timmy, colocando fogo na casa de Baterman, o que causou tanto a morte do pai quanto a do filho. Judd insiste que o cemitério é mau e fala que às vezes morto é melhor. Rachel então leva Ellie pra casa dos pais, enquanto Louis vai ficar mais alguns dias na cidade pra empacotar tudo. E falando em viagem, eu nunca tive nem patrocínio nem mãe trocínio, então sempre tive que economizar ao máximo pra não ter que trocar o almoço pela janta, o que me levou a não perder grana com cartão e taxas danadinhas. Por isso eu abri uma carteira digital na Nomad. Ao criar a conta você não paga nem taxa de abertura nem de manutenção e muito menos aquela anuidade do capeta. O inscrito que abre conta com eles me ajuda a continuar produzindo vídeo adoidado aqui no canal, porque a gente ganha uma comissão pra pagar o cafezinho do escritório. Então continua me dando essa força e usa o cupom EDNERD na hora do cadastro, inserindo ele no campo código de convidado. Dessa forma você pode ganhar até $20 de cashback, dependendo de quantos dólares você comprar. A Nomad é essencial para quem quer viajar para fora e pagar as menores taxas de câmbio possível, já que com a conta você não fica refém daquele famoso dólar turismo, que chega a ser 50 centavos mais caro do que o dólar comercial, que é o que a Nomad usa nas transações. Além disso, você só paga 1,1% de IOF, que é bem mais baixo do que os 6,37% que o trouxa aqui já pagou em várias viagens que eu tive a oportunidade de fazer. Se não tá bom para você, a Nomad ainda tem uma sala VIP no Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos, que você pode usar para esperar o seu voo. Fazendo um Pix em real pra conta Nomad, você já compra os seus primeiros dólares, e mesmo que a sua viagem não aconteça em breve, você pode ir juntando dinheiro de pouquinho em pouquinho e de certa forma fazer uma reserva de uma moeda que quase nunca baixa. Então continue ajudando o canal e abre a conta, demora cerca ali de 3 minutinhos. E não se esqueça de colocar o cupom EDNERD no código de convidado. Uhul! O problema é que o danado é um baita de um tapado e decide fazer o ritual com o filho. É aí que vemos Pascal tentando falar pra ele não fazer aquilo, mas o cara acaba sendo ignorado pelo médico. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. O Catiço então dá uma passada em Chicago e se comunica com ela através de um sonho, dizendo que a garota precisa convencer a mãe a impedir que Louis faça aquilo. Inicialmente Rachel não acredita na garota, porém ela diz que Pascal tentou avisar Louis no momento em que ele desencarnou no hospital, e como ele não conhecia aquela palavra, a esposa de Louis se liga que de alguma forma ela está falando a verdade. A mulher então liga pra Judd, que fala que não viu Louis recentemente. Depois de receber essa informação, Rachel decide pegar um avião e encontrar o marido. Ok, Judd agora se liga que seus piores medos estão prestes a virar realidade, portanto ele poderia ter ido até o cemitério e esperado o médico chegar com Gage. A partir daí bastava ele ter dado um tiro no joelho do médico, sendo que eu duvido muito que Louis conseguiria cavar depois disso. Judd também poderia ter colocado fogo na barreira de galhos, criando um incêndio que impediria a Louis de atravessar. Dane-se, porque ele tem uma ideia melhor: sentar na cadeira e tirar um cochilo. Isso deixa o caminho livre pra Louis enterrar o filho e ir pra casa esperar por ele. O problema é que o cara é tão inútil que acaba dormindo, o que permite que Gage entre na casa, pegue o bisturi do pai e vá até a propriedade de Judd fazer cosplay de Chuck. O pior é que o Judd tá dormindo na varanda quando ele acorda e repara que o hall de entrada tá sujo com as pegadas do capirotinho. Nessa hora Judd poderia ter ralado o peito e chamado a polícia, dizendo que algum humilhante tinha entrado na casa dele. Dessa forma os tiras iriam atender a ocorrência e descobririam o capirotinho, que muito provavelmente tentaria atacá-los. Com sorte, 2 tiros resolveriam o problema.
Dane-se, porque o velho de 173 anos decide resolver a parada ele mesmo, o que não dá muito certo, porque o gato endiabrado e o Chuck ambulante decidem trabalhar juntos e Judge sente o gostinho da dor vinda de um calcanhar cortado. Conforme ele cai no chão, a gente percebe que Gage agora nutre uma paixão por carne mal passada, já que ele se delicia com o bifinho de Judge. Rachel então chega no aeroporto e aluga um carro, porém a atendente diz que não tem nenhum disponível. É aí que Pascal dá uma soprada no ouvidinho da funcionária para que ela se lembre que tinha um carro que tava com a lataria danificada. A mulher então sai do aeroporto adoidada, porém o pneu da caranga fura no meio da viagem. Pascal então diz que o cemitério do mal quer impedir que Rachel chegue em Ludlow. Mesmo que a mulher não consiga ouvir ou ver o shortinho cavado, ela tem uma intuição de que ele está ali dando aquela forcinha pra ela. Felizmente Rachel consegue pegar uma carona com um caminhoneiro que iria passar por Ludlow. O problema é que quando a mulher chega na frente da casa, ela ouve a voz da irmã a chamando do cafofo de Judge, e adivinha o que ela faz? É óbvio que Rachel segue o som da irmã capirotinha. Por quê? Por quê? Por quê? Cara, custava essa mulher ter ido direto ver se o marido tava bem? Acho que sim, porque ao entrar na casa do vizinho, ela acaba vendo que a voz da irmã na verdade estava sendo imitada por Gage, o seu próprio filho. Mesmo chocada, Rachel parte pro abraço, o que é péssimo à medida que Chuck da Shopee a finaliza com um bisturi. Na manhã seguinte, a bela adormecida decide despertar, e isso acontece da melhor forma possível. Enfim, Louis recebe uma ligação de Gage que fala que ele tá esperando na casa de Judge pra brincar com o pai, e que ele acabou se cansando de brincar com a mãe. Eu estudei! Isso deixa o cara em choque a ponto dele se equipar com uma seringa chapada de morfina. O primeiro que se dá mal é Church, já que Louis finalmente entendeu que precisa acabar com todas as pontas soltas. Quando Louis entra na casa, o bicho pega, já que ele descobre que o vizinho e a mulher já estão debochando no além. É aí que Gage pula no cangote do pai e começa a morder e cortar o pai com um instrumento cirúrgico. Nessas horas eu penso, quem que a produção tá querendo enganar com esse bonecão que o ator tá usando pra se bater? Outra coisa, Louis poderia ter se preparado melhor, cara. Ele poderia ter levado uma peixeira, um atiçador de lareira, uma Magnum .40, mas não. Ele vai peitar o tinhozinho com uma seringa, que a propósito ele deixa cair no chão. Finalmente Louis decide revidar e mostra que a gravidade pode ser uma grande aliada quando você joga bonecos no chão. Gage se prepara para o contra-ataque, mas Louis pensa mais rápido e aplica o veneno no moleque sinforoso, o colocando para dormir definitivamente. Se você acha que o grande e inteligente Louis aprendeu a lição, pode pensar de novo, porque a ideia genial dele agora é enterrar Rachel no cemitério maldito. Pascal aparece para avisar Louis que essa será a cagada mais monumental da parte dele, só que o médico retruca, acreditando que o Gage só voltou trevoso porque demorou muitos dias para ele ser enterrado no local da capirotagem. Você parece burro! Louis pensa que como só se passaram algumas horas desde a finalização da mulher, Rachel nem vai perceber que tomou umas 45 bisturadas como cortesia do próprio filho. O médico então faz a cagadinha e decide esperar em casa, quando a Rachel versão Made in Hell chega e beija o maridão. Infelizmente a mulher agora vai precisar marcar uma consulta no oftalmo, já que a situação do olho dela tá bem complicada. Como Louis está pensando com a cabeça inferior, ele não vê a mulher puxando uma tramontina, que ela crava no lombo do médico fanfarrão. Cemitério Maldito teve avaliações mistas da crítica e um pouco melhores por parte do público. Cara, esse filme junto com o Iluminado me fizeram cagar nas calças quando eu era um garotinho à base de Todd. Essa ideia de enterrar as pessoas só para elas voltarem como versões malignas me aterrorizou muito na infância, não pelas cenas em que elas aparecem, mas sim pelo conceito ser algo bem doentio. Outra coisa que eu acho bem superior nesse filme, comparando com o remake de 2019, é que o set do cemitério é muito mais elaborado do que o fundo de quintal mal iluminado que a gente pôde ver alguns anos atrás. Nessa versão, esse cenário realmente parece ter sido construído por indígenas, já que ele é gigantesco, e essa percepção só aumenta porque a diretora sabiamente utilizou uma câmera aérea para impactar a gente. Além disso, o desenvolvimento de personagens é muito bem feito, o que em contrapartida torna a trama um pouco mais lenta do que os padrões atuais. Eu também acho que essa versão de 89 tem o gore na medida certa, o que infelizmente foi podado na versão de 2019 devido à classificação indicativa. Diante de tudo isso, a minha nota para Cemitério Maldito é 7. Nas bilheterias o filme fez um sucesso razoável, conseguindo faturar 58 milhões de dólares para um orçamento de apenas 12 milhões, que acabou convencendo o estúdio a bancar uma continuação, sendo que em 1992 chegava ao cinema Cemitério Maldito 2. Talvez, e eu digo isso porque eu preciso reassistir,
seja o pior filme dos 4 que a franquia tem até o momento. Então já sabe, se vocês quiserem ver vídeo desse segundo filme, deixa a seguinte frase no campo de comentários: eu quero. Também siga a gente nas redes sociais para definir futuramente qual será o próximo filme de uma obra de Stephen King que eu irei fazer vídeo. Se puder, apoie o canal assinando o clube de membros, onde eu coloco vídeos sem propaganda e de forma antecipada sempre que possível. Além disso, você ganha selos e figurinhas bem maneiras. Sem mais delongas, bora pra contagem de presuntos. O total de corpítios em Cemitério Maldito foi de 9 presuntos, sendo que o troféu Presunto de Ouro vai pro Judds. Galera, eu tô deixando uma playlist aí na tela pra vocês assistirem outros vídeos que adaptaram as obras do King, como por exemplo o Iluminado, Christine, o Nevoeiro e os outros filmes de Cemitério Maldito. Eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!